A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa, pois nós estamos lendo Números capítulo 15. E há uma instrução específica na lei que assim parece estranha. A palavra de Deus diz que os israelitas deveriam fazer franjas na extremidade das suas vestes. E nas extremidades, nessas franjas, eles iriam colocar borlas, que eram nós, pequenos nós, presas em um fio azul. E isso serviria para eles lembrarem dos mandamentos e estatutos do Senhor. Você sabia que a lei de Moisés, a lei de Deus, que foi dada através de Moisés, ela possuía 613 mandamentos? Então, na roupa, num talite de um israelita, na borda da veste, você tinha 613 nós. Cada nó daquele representava um mandamento, um estatuto que deveria ser obedecido. Então, o que é que Deus está fazendo? Ele está trazendo de uma maneira exterior a lembrança da lei, quer dizer, de algo que deveria estar no coração dos israelitas, mas que ainda não estava. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo ainda não tinha começado, Jesus não tinha vindo ainda. Então, ele demonstrava e mostrava isso de várias formas, nas casas, nas vestes, de todas as maneiras. A lei era colocada diante dos olhos dos israelitas para que eles pudessem olhar e observar. Qual o interesse de Deus? Era que eles fossem abençoados. Só que, como nós já conversamos aqui, nenhum homem é capaz de guardar toda a lei, ainda mais 613 mandamentos. E, na verdade, a expressão da justiça, da santidade e a bênção está naquele que é vestido de justiça, que é justo diante de Deus. Então, o que é que aquela veste representava? Vestes de justiça. E quando você via um hebreu, um judeu, você logo reconhecia por essa veste que tinha franjas, borlas e o fio azul. Aí foi assim que a mulher samaritana, naquela conversa com Jesus no poço de Jacó, quando ela olhou para Jesus, logo ela concluiu que ele era judeu. E ela até disse: por que você, sendo judeu, está conversando comigo? Então alguém pode olhar para o texto e perguntar como ela sabia que ele era judeu. Porque ele usava uma veste assim, Jesus usava uma veste assim. E foi por causa disso também que uma mulher que tinha fluxo de sangue, eu creio que você lembra da história, ela manifestou a seguinte fé: se eu simplesmente tocar na veste dele, eu vou ser curado. Essa mulher padecia por mais de 12 anos, já tinha ido em todos os médicos, mas ela manifestou a seguinte fé: se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Assim, por que ela concluiu isso? Às vezes a gente não sabe de onde isso vem, mas é porque ela era judia e ela sabia que o Messias iria trazer salvação debaixo das suas asas, porque um dos profetas menciona isso na Bíblia. Então, que asas são essas? As asas eram as abas e as franjas do talite, da roupa judaica. Então, ela diz: se eu simplesmente tocar na veste, era tocar nas pontas ali, onde estão os nós. E então a cura se manifestaria. Então, no que ela creu? Ela creu na palavra profética a respeito do Messias, que era Jesus. Naquele momento, ela creu que Jesus era o Filho de Deus. Ela creu que ele era o filho de Davi, que sobre ele estava a promessa de cura e de salvação. Porque aquele que estava ali era o que é realmente vestido de justiça. Sim, porque todos os israelitas se vestiam com aquela roupa para demonstrar que sobre eles estava a justiça de Deus. Mas ninguém era justo. É por isso que ele dizia ali para os fariseus: olha, os fariseus gostam de alargar as suas franjas e estender os seus nós. Jesus fala disso, mas o coração deles não está em Deus. Quer dizer, era só algo exterior. Só que Jesus não. Jesus carrega a verdadeira justiça. E é essa justiça que nós precisamos para ser perdoados, essa justiça que nós precisamos para ser salvos, essa justiça que nós precisamos para que sejamos abençoados. É só em Cristo que nós somos abençoados, curados, livres de toda maldição. E aquela mulher creu. Então você percebe que tudo na lei e as simbologias e as coisas que Deus manda os israelitas fazer é uma sombra de uma realidade em Cristo. E ela usa uma expressão, o talite, as abas, eram como asas. É por isso que o Salmo 91 ele diz assim, que aquele que habita e que se coloca debaixo das asas do Altíssimo está protegido. Quer dizer, eu estou debaixo dessa justiça de Cristo.
Assim como aquela mulher creu que simplesmente tocasse. Mas através da fé, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos colocados debaixo das asas desse manto de justiça e nos tornamos justificados pelo Senhor. Graças a Deus, por causa de Jesus Cristo, aquele verdadeiramente justo e debaixo do qual nós podemos nos abrigar. Então, se coloca debaixo das asas dele. Amém? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.